Olá, galerinha do quarto ano, que bom estar aqui com vocês. Eu estou vindo estar aqui hoje para mais uma aula de história, né? Vamos recordar aí os capítulos 1 e 2, né, do livro, ou seja, aí, Entradas e Bandeirantes, né, no 1, e no capítulo 2 aí, Feiras e Tropas. Vamos estar aí revisando os dois e corrigindo também algumas tarefas aí do livro, que a tia debateu oralmente. Nós vamos aí estar corrigindo o passo a passo, certo? Primeiro vamos falar aí do capítulo 1, Entradas e Bandeirantes, né? Recordar aí o porquê, né, aí desse tema, né? Esse título aí. Então, os bandeirantes, recordando aí, eles iam explorar, né? Explorar outras terras. E sendo assim, eles faziam com que várias cidades ficassem conhecidas por conta deles passarem ali um determinado tempo, né? Se alojando naquele determinado local, descansando, né? Para dar sequência ali em outros lugares. Então, como ele tinha ali uma certa frequência naqueles locais que às vezes era com mata, e eles tinham que fazer ali baixar ali a mata para poder descansar, ou seja, fazer ali a limpeza, capinar, né? E deixava ali um grande espaço limpo para que eles ali, vários, pudessem estar montando ali, né, barracas para que pudessem descansar. E sendo assim, por onde eles passavam aquele determinado local, né, faziam ali aquela determinada limpeza. Aí a diferença entre entradas e bandeirantes, né? Ou seja, entradas e bandeiras. As entradas também eram expedições, né? Só que, no caso, permitida e orientadas ali pelo rei de Portugal, né? Já os bandeirantes não, eram pelos comerciantes, né? Empresários, e não tinha, vamos dizer assim, essa autorização do rei de Portugal. Eles exploravam ali, vamos dizer, a parte, né? Não com a autorização do rei de Portugal. E iam a diversos lugares, né? Passavam dias, meses, né, ali lidando com animais selvagens, né? Por isso mesmo que eles levavam os índios como escravizados, né? Já que tinham mais experiência, já eram nativos, né? Ali em algumas terras e já tinham também esses contatos com os animais. Como os indígenas preservam muito a natureza, né? A questão aí tinha ali a caça, mas era tudo com muito cuidado, né? Eles caçavam ali, pescavam, então já tinha sempre esse contato com o animal. As plantações também, né? Então eles levavam ali os indígenas forçadamente, né, como escravos, para estar ali explorando outras terras. E se viesse ali os animais, né, onde eles se encontravam, os índios, vamos dizer, ali resolviam essa situação, né, que para eles ficavam ali amedrontados. Então, tem essa diferença das entradas para os bandeiras. As entradas, eles exploravam ali as terras sempre, vamos dizer, com o aval, né, do rei de Portugal. Já os bandeirantes, não, né? Eles iam ali, eram empresários, comerciantes, iam explorar ali, além do Tratado de Tordesilhas, né? Iam para outros locais ali, sem a permissão do rei de Portugal. Então era, vamos dizer assim, ia além do permitido, né? Onde eles exploravam. Aí com isso eles formavam também aí outras cidades, né? Por onde passavam, por passarem determinado tempo, né? Um longo tempo, para descansar ali junto com sua tropa que passavam ali, né? Então, gente, aí na página 218 do livro de vocês, diz o seguinte: quem são as duas pessoas à esquerda da imagem? Ou seja, aí são dois indígenas, né? Aqui, ó. Então, gente, aí na correção, na página 218, né? Dando continuidade aí, são
os indígenas, né, como aqui havia falado. Aí na letra B, quem são as duas pessoas aí deitadas? Então são dois bandeirantes, né? E a letra C aí que é pessoal, volte à página 215 e compare as imagens. Para você, qual imagem é a mais próxima da realidade dos bandeirantes? Né? Explique sua resposta, ou seja, essa aqui ou essa que mostra na 215, né? Aqui no caso é um explorador aí, ó, nas terras, e é um bandeirante também. Então, qual mais se aproxima à realidade? Essa imagem ou essa imagem aqui, onde mostra aí os indígenas aí capturando aí esses bandeirantes? Será que sempre era dessa forma? Ou era aí o oposto, né? Os indígenas sendo aí escravizados por eles, né? Então, ambos aí passaram por dificuldades, né? Para estar aí fazendo essa exploração de terras, né? Mas será que foram mais aí os indígenas ou foram mais aí os exploradores, né? Os indígenas já estavam aí em suas terras nativas, né? E foram aí obrigados a seguir aí viagens explorando novas terras aí juntos com os bandeirantes, né? Então aí você vai estar debatendo aí, pessoal, certo? Então aí dando continuidade, gente, aí onde fala aí caminhos dos rios, né? Onde fala aí na exploração também chamada de monções. E por que era chamado de monções aí? Porque elas eram feitas pelos rios em canoas, né? Aí foi dado a esse nome de monções. Eles eram ali pelas águas, né? E um dos grandes rios, né, dos maiores aí, que é conhecido como Velho Chico, é o nosso Rio São Francisco, aqui no Nordeste, né? Ou seja, de suma importância para todos nós, e que às vezes acontece muito a questão aí por mudanças climáticas, né? Acontece em período de seca, né? Daí, gente, vem uma atividade aí na página 221, né? A respeito aí sobre os rios. Os rios não eram utilizados somente para navegação, leia o texto a seguir, que aqui já aplicou aí anteriormente, né? Então, eu vou direto aí às perguntas. Na primeira, de acordo com o texto, por que os vilarejos eram construídos às margens dos rios? Então, para que as águas fossem usadas em suas funções aí, né? Naturais, como beber, né? Ali tomar banho, cozinhar, enfim, né? As funções aí necessárias do nosso cotidiano. Na segunda questão, na atualidade, as pessoas ainda moram às margens dos rios. Por quê? Então, algumas pessoas sim, né? Inclusive vivem aí da pesca, né? Chamam geralmente aí os ribeirinhos, né? Eles vivem ali às margens dos rios, né? E vai estar colocando aqui no quadro. Vamos lá, acompanhe. Então, gente, aí repetindo na 221 as questões, né? Então, na 1, para as funções, né, necessárias aí no cotidiano, como beber, banhar-se, cozinhar, caçar, pescar, né? E na segunda questão aí, onde fala aí se na atualidade ainda moram às margens dos rios, né? E por quê? Então, sim, muitas pessoas vivem da pesca, né, ali. E também, além disso, em muitos lugares, né, como o norte, né, que cita ali Belém do Pará, né, outros estados, são as únicas vias de acesso a hospitais, escolas e outras cidades. Então, ali é de extrema importância, né? Então, aí, dando continuidade, né, gente? Teve aí as trilhas e caminhos, né? Onde os padres jesuítas, né, se opunhavam ali à escravidão dos indígenas, né, já que os jesuítas eram religiosos que vinham ali ao Brasil para divulgar a fé cristã.
Então eles ensinaram ali a fé cristã, né? Já que eles não tinham ali uma religião, vamos dizer assim, própria, né? Então eles achavam ali mais fácil fazendo com que os indígenas seguissem ali o catolicismo, né? A fé cristã. E com isso abriram também oportunidade de escolas para os indígenas, né? Aí na página 225, que também vai estar corrigindo aí junto com vocês. Vamos lá? Vamos falar aí um pouco do despovoamento do Brasil. Vamos lá. Então, você está aí na página 225, vamos aí a correção, certo? Então, olha aí, o autor do texto considera os bandeirantes heróis? E aí? Se sim ou não, por quê? Então, vamos lá. Não, né? O autor aponta efeitos negativos dos bandeirantes, ou seja, das bandeiras, né? Como o extermínio e a escravidão de milhares de indígenas, né? Que eles aí obrigavam, né? Na letra B, porque os bandeirantes foram considerados heróis por muitas pessoas. Então, porque eles desbravavam, né? Ou seja, eles exploravam aí, conquistavam outras terras, né? Desbravavam o interior do Brasil, chegando a regiões desconhecidas, né? Além disso, eles fundaram muitas estradas, né? Cidades, né? Então, por isso eles eram aí considerados como heróis por muitas pessoas, né? Então, havia aí pessoas que eles eram considerados como heróis e para outras não, né? Então, aí na segunda questão, né? Relacione as expedições dos bandeirantes com os limites do território brasileiro. Segunda questão aí na página 225, tá, gente? Continuando aí. Então, as expedições, né, dos bandeirantes avançaram pelo interior do atual território brasileiro, né, atravessando os limites do Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, ali ultrapassando, né, ampliando ali fronteiras, diferente ali das entradas, né? As entradas tinham ali o apoio do rei de Portugal, né? Mas ali na questão não ampliavam ali fronteiras, né? Tinham ali os limites, eles não ultrapassavam ali, não atravessavam o Tratado de Tordesilhas, diferentemente dos bandeirantes, que ampliaram aí, né? Havendo aí esse amplio das fronteiras, né? Essa ampliação aí das fronteiras, né? Então vamos aí agora dar continuidade ao capítulo 2, dar seguimento aí, onde feiras e tropas, né? Vamos lá? Então, gente, continuando aí, né? Falando aí sobre feiras e tropas aí no nosso capítulo 2, né? A questão aí das queimadas, derrubadas nas matas, né? Onde os fazendeiros ali não respeitavam os indígenas, né? Ali, a terra onde eles habitavam, né? E eles faziam as queimadas para ali denominando cidades, né? Ampliando ali espaços também onde faziam criações, né? Espaço aí para fazendas, cidades. Foi onde foi surgindo aí a questão de feiras, né? Tropas, no caso, as pessoas aí, os vaqueiros, as pessoas que cuidavam ali do gado, né? E para ali denominar também renda, né? Como o leite, como cita aí o leite, os derivados, né? Aí do leite, que é o queijo, derivado aí também do boi, da vaca, a carne, né? Foi desses derivados aí que foram surgindo outros alimentos, né? Isso ali durante o período colonial surgiu não só ali para alimentação, né? Alimentação da população, como também ali uma fonte de renda, né? E foi ali, começando ali no Nordeste, assim como tinham também
a questão das colheitas de cana-de-açúcar, né, que foi também uma grande fonte de renda, como é até hoje nos dias atuais também, né, gera aí grande renda. Então, aí existia aí o vaqueiro, né, que cuida, né, aí do gado, né. Então tem aí na página 230 uma tarefa, inclusive um texto aí do vaqueiro, né, que retrata aí o vaqueiro aí no nordestino, né, aí na nossa região tão maravilhosa que é a nossa, que é o Nordeste, né, gente? Então aí na primeira questão, de acordo com o poema que se encontra aí, né, como é aprendida a profissão de vaqueiro? E aí? Será que existe um estudo específico para a profissão de vaqueiro? Então, aí no poema cita, né, que é uma destinação de Deus, ou seja, é um dom que Deus dá, né, já tem ali no indivíduo, no ser humano, né, para ser ali vaqueiro, né, cuidar ali daquele rebanho, né, estar ali naquele cotidiano, naquele dia a dia dele. Exercer a profissão. Então, conforme o poema, é uma destinação de Deus, né? Na segunda questão, o vaqueiro, descrito no poema, é de qual região brasileira? Então, do nosso Nordeste, né? Da região do sertão nordestino. Então, gente, ainda falando mais sobre as tropas, né? Ou seja, elas iam aí em várias cidades. E onde elas passavam, né, aqueles diversos homens ali, eles se abrigavam para descansar, não só ele, mas também com os animais que estavam com ele, paravam para se alojarem e ali ia formando também, né, cidades. Com isso eles traziam produtos ali também, iam administrando feiras, né, foi surgindo as feiras diante dos alojamentos, né, aqueles locais que anteriormente eram ali desabrigados, né, passaram ali a estar sendo abrigados, onde faziam pousadas, né, para que eles pudessem ali estar descansando, dormir, ou seja, passar alguns dias para descansarem e seguir as suas viagens, né. Com isso, aqueles locais foram ali crescendo, né, a população foi tendo uma fonte de renda e foi abrindo ali, tipo, cidades mesmo, construindo, tendo feiras, né, frequentemente, e com isso, foi surgindo também, durante as tropas, né? Tem até culinária, né? Conhecida aí o feijão tropeiro, né? Arroz tropeiro que eles faziam ali, que foram eles que criaram. Como anteriormente não tinham alojamentos ainda fixos, né? Eles mesmos que cozinhavam, aí faziam ali, né? Tipo, várias coisas em uma única panela, né? Misturavam ali, isso foi conhecido ali baião de dois, porque eles saíram ali misturando várias comidas por não ter tempo, né? Junto com o cansaço também, improvisavam, e aí foi surgindo culinária, né? Determinados pratos por ele, né? Como tem, inclusive, aí mostra a culinária tropeira, né? Que segue até hoje, onde eles misturavam ali tudo, né? Ficou o prato aí bem conhecido, através ali das tropas. Então aí segue também os caminhos, né, que eles passavam, que eles percorriam, né? Ali entre sul e sudeste, que também foi bem traçado aí por eles, né, por as tropas, que ficou conhecido aí como o caminho da praia, o caminho da Graciosa, o caminho do Viamão e o caminho das Missões, né? Aí na página 234, vamos aí a correção aí da atividade, vamos lá. Então, na primeira questão aí, que é pessoal, né? Quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros? E aí? Eles levavam aí de um lugar para o outro, o que vocês acham? Então, produtos manufaturados, né, como roupas, acho que eles levavam, né, ali objetos, né, produtos também não perecíveis,
Também carne seca, né? Aquelas que pode estar levando e não vai estar estragando, né? Eles podiam estar levando ali e não de um lugar para o outro e ela não estragava, né? Eles pegavam lá a carne, colocavam para secar, né? Por isso que é o nome denominado aí carne seca, né? Então eles levavam também e outras coisas, né? De objetos, aí dos produtos não perecíveis, também várias outras coisas, né? Certeza que você fez aí. Na segunda questão, qual foi a importância dos tropeiros para o comércio? E aí? Então, os tropeiros ligavam, né, regiões distantes por meio de transportes de cartas e produtos, né, que eles faziam ali essas entregas diante ali das suas viagens, né, seus percursos. Eles faziam aí essas entregas, né? Na terceira questão, qual a importância dos tropeiros para o povoamento do interior do Brasil? Então, eles foram responsáveis, mesmo que indiretamente, né, pela fundação de várias cidades, ali quando eles faziam, né, suas viagens ali, junto com a tropa, né? Então, eles ajudaram ali a estar fundando, né, essas cidades, ali também garantindo renda, fonte de renda para outras pessoas que fizeram ali pousadas, né? Saíram ali montando realmente a cidade para as paradas, né? Para o descanso de cada tropeiro ali, onde eles paravam a tropa, eles iam ali para um alojamento, né? Pousada para descansar ali com os animais. Vamos lá, dando continuidade, né? Tem aí de olho no local que a tia passou aí a pesquisa, alguns me mandaram, outros não. Então, se você não mandou ainda dá tempo, envie para a tia, certo? É aqui uma pesquisa, né? Sobre aí como a nossa cidade foi fundada, né? E faça uma pesquisa sobre a história da sua cidade, depois faça um mapa do centro histórico dela, indicando os pontos principais. Caso você não queira estar desenhando, você pode escrever, certo? Manda para a tia, que está aguardando. Então, vamos aí à página 237, tá? Acompanha aí junto com a tia. Durante o período colonial do Brasil, quais regiões possuíam tradição de criação de gado? E aí? Então, as regiões do Nordeste, Sul e Sudeste, né? Na segunda questão, gente, pergunta. Aí, o que a imagem aí representa, né? Então, representa, né, uma feira. Na letra B, qual a origem, né, dos espaços comerciais da imagem aí no Brasil? Então, as feiras, né, surgiram no Brasil durante o período colonial e nelas eram vendidos diversos produtos como especiarias, né, tecidos, animais e várias outras coisas, né, ali da necessidade no dia a dia, né? Na terceira questão, registre a seguir a importância das viagens aí dos tropeiros para a história no Brasil, né? Então foi de extrema importância para estar aí abrindo estradas, né? Cidades, alguns pontos comerciais, como a tia citou, a questão dos hotéis, né? As pousadas e várias outras coisas aí que eles ajudaram, mesmo que indiretamente, né? Então é isso, meus amores. A nossa revisão de hoje fica por aqui, tá? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.